Fala pessoal, Daniel Soria. Chegamos à última aula do nosso segundo módulo de IA para times de vendas e operações. Nessa aula a gente vai ver como criar padrões de atendimento e execução utilizando inteligência artificial. Por que isso é importante? Quando você atende vários clientes, vários tipos de perfil de clientes, que muitas vezes têm diferentes tipos de problemas, você precisa ter um time maior para fazer o atendimento dessas pessoas. O que acontece quando você toma essa grande proporção dentro da companhia é que muitas vezes as pessoas e o cliente final, quando entram em contato com a empresa com algum problema ou com alguma dúvida ou querendo contratar algum serviço, acaba tendo uma experiência diferente a cada interação, porque essa pessoa vai interagir com um funcionário, um colaborador que tem uma forma de agir, um processo específico. E isso faz com que o cliente final ele tenha experiências inconsistentes ao longo da jornada dele com a Alaris, por exemplo, né? Outro ponto, né, que é importante da padronização de atendimento, de execução, é a questão de desperdício de tempo. Então quando você não tem um padrão específico, você tem uma equipe que muitas vezes tem que ficar refazendo a roda para resolver certos problemas que já aconteceram no passado, ou até mesmo buscando as informações e as respostas que já tinham sido buscadas e encontradas em outro momento e que poderiam ser replicadas para evitar a perda de tempo. E também os riscos operacionais que isso envolve, porque quando cada pessoa resolve um mesmo problema de formas distintas, isso pode gerar retrabalho, reclamação e até mesmo erros operacionais. Então, a gente pode estar aqui utilizando a inteligência artificial para padronizar e criar uma forma de atendimento que seja homogênea, independente de quem está indo atender, de quem está atendendo de fato aquele cliente ou de quem está executando aquela tarefa, né? A gente tem aqui um report do Gallup, que é um instituto internacional, falando sobre como que é o status do espaço de trabalho das empresas, né? E o Gallup, nessa pesquisa que eles soltaram, eles mostram que times que têm processos padronizados e documentos têm 23% menos de retrabalho dentro das atividades diárias e até 18% a mais de satisfação dos clientes do que times que ficam operando muitas vezes por memória e às vezes tradição oral, né? Então, a construção dessa base de conhecimento, de padronização, é super importante para as operações das equipes. Bom, e como que a gente pode criar esses padrões de atendimento? Com um simples prompt, né, a gente pode trazer uma situação, um público específico que vai utilizar esse padrão, ou para qual público que é esse padrão, e o que essa resposta vai resolver. Mais informações e um tom de voz que a gente queira estruturar ali. Então, o que acontece é que a gente pode usar a inteligência artificial e um prompt padrão como esse para criar um script de atendimento, para criar um processo de operação, né, e conseguir construir esses documentos que até antigamente, levavam tempo para a gente poder fazer e aí acabavam deixando de ser construídos e de serem padronizados porque a operação demandava mais tempo, que agora a gente pode usar a IA para criar de fato essa base de conhecimento, tá certo? Seja para ter um padrão de atendimento, né, como é o exemplo que está aqui, ou seja para ter um padrão operacional, substituindo poucas coisas ali como a tarefa, quem que é a equipe responsável, qual que é o objetivo a ser entregue, quais são as etapas obrigatórias dessa operação e desse processo, quais são riscos de pontos de atenção. Então são prompts simples que podem ser utilizados aí para construir uma padronização dentro das empresas. A gente tem um exemplo aqui que a gente vai utilizar dentro da inteligência artificial, da própria AVA, que é, por exemplo, para criar um padrão de execução para essa tarefa recorrente. Qual que é a tarefa? Atendimento N1 para o cliente que relata lentidão na internet residencial.
Equipe responsável, time de atendimento N1. Objetivo, validar as causas mais comuns da lentidão, orientar o cliente aos testes básicos, registrar evidências no chamado e definir se o caso pode ser resolvido no N1 ou precisa ser escalado. E aí as etapas obrigatórias, confirmar os dados do cliente, atender o sintoma relatado, verificar se há ocorrência massiva ou manutenção na região e uma série de pontos que a gente quer que esteja nesse padrão de processo. Então, muito simples, a gente só entrar na inteligência artificial da Ava e pedir para que ela crie esse padrão de execução para essa tarefa recorrente. Então, dessa forma, a gente pode criar um modelo aqui de script de atendimento N1 para que toda vez que o cliente relatar a lentidão na internet residencial, a gente tenha uma padronização do que precisa acontecer dentro do time de atendimento. Bom, então aqui a Ava ela já criou para a gente um procedimento operacional padrão, atendimento N1, relato de lentidões residencial na internet, equipe responsável, qual que é o objetivo desse procedimento. E aqui tem uma série de informações. Confirmar os dados de abertura, o que validar CPF, titularidade, endereço, entendimento do sintoma, fazer algumas perguntas para isolar o problema. Então, se a lentidão ocorre por conta do Wi-Fi, em cabo ou em ambos, isso acontece em todos os aparelhos. Então, ela criou aqui um procedimento operacional para que o time de N1 siga antes de avançar, né? Então, tem até ações de cenário A, cenário B, caso um não funcione, e vai passando cada um desses processos para que se tenha, de fato, um processo padronizado dentro desse tipo de problema. Tem até aqui um template para você registrar no chamado e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma padronização desses documentos para manter. Caso já existam documentos, né, a gente pode justamente subir aqui um template, igual a gente já fez em outros momentos, um template de como já é a nossa padronização, o script de atendimento e construir novos scripts baseados no mesmo template que foi feito nos formatos antigos, tá? A grande questão principal aqui desse tipo de execução é justamente como que você guarda essa informação e como que você mantém isso atualizado, né? Então, essa base de conhecimento, ela precisa sair aqui da inteligência artificial e virar de fato um documento oficial. Para isso, precisa ser validado esse script, verificado se isso está correto, ou construído num padrão oficial corporativo e armazenado dentro de uma base de conhecimento. O segundo ponto é que essas bases de conhecimento, esses documentos, eles até existem no dia a dia da operação e da corporação. Acontece que os processos mudam, a operação está correndo ainda e esse documento acaba ficando desatualizado e não serve mais. Então, isso entra na segunda parte, que é como manter isso atualizado. Como que a gente pode atualizar agora esse documento que foi criado aqui pela inteligência artificial? A gente pode pegar esse documento, ou esse mesmo que foi criado ali pelo Copilot, pela Ava, no outro cenário, e utilizar esse mesmo documento para ser atualizado. Caso teve algum problema específico, a gente usar a própria inteligência artificial aqui para fazer a atualização desse documento, né? Então, vim aqui na Ava, subir esse documento para que ele seja atualizado. Então, precisamos atualizar o documento do processo e incluir qual que é a tarefa, a equipe responsável e as atualizações que precisam acontecer nesse novo processo para que ele se mantenha sempre atualizado e deixe de ser uma peça, um documento oficial que não serve para o dia a dia da operação e do atendimento. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, escolha uma tarefa, uma situação de atendimento, de operação que se repete com frequência, ou um documento que
já esteja padronizado, um script que já esteja construído, mas que está desatualizado, e utilize ele como template para atualizar ou para criar um novo dentro da inteligência artificial, seja do Copilot ou da própria Ava, para que você tenha essa experiência com alguma coisa que você está vivenciando no teu dia a dia. Erros comuns para você evitar: criar um padrão rígido demais, que não vai permitir nenhuma adaptação dentro do processo, dentro da própria inteligência artificial. Não envolver, obviamente, a equipe que executa na criação do padrão, né, na criação desses processos. Deixar o padrão desatualizado. Então agora, com a inteligência artificial, você pode atualizar esses padrões de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e com mais velocidade, que antes ficava parado muitas vezes por conta da operação da corrida mesmo. E não validar com as regras e políticas da empresa. Então, a gente já falou algumas vezes, esse documento aqui que foi gerado pela Ava, ele ainda precisa ser validado por um ser humano, verificar se não tem problemas no próprio script que está ali, no próprio processo, e principalmente se isso não afeta nenhuma regra política ou política corporativa da empresa. Bom, pessoal, isso encerra a nossa última aula do nosso último módulo do curso de Inteligência Artificial para Vendas e Operações. Eu espero que vocês possam utilizar o Copilot, utilizar a Ava, para de fato ter benefícios no seu dia a dia, na sua rotina, e conseguir usar a inteligência artificial para melhorar o seu trabalho. É isso, e a gente se vê na próxima. Valeu!